Bom dia, pessoal. Nós vamos começar hoje a aula de Química. Vamos falar sobre estequiometria, tá? Dando continuidade ao nosso conteúdo da aula passada, no qual nós utilizamos aí as massas atômicas para calcular a massa molar, para calcular volume molar, relacionamos aí com a constante de Avogadro, etc., né? Aqui a gente vê uma representação de uma reação química por meio de desenhos, né? Aqui eu tenho um átomo de carbono reagindo com a molécula de O2, né? São dois átomos de oxigênio juntos, formando aí o dióxido de carbono, né? E aqui abaixo tem a representação simbólica, né? Que é a equação química para esta reação que está sendo mostrada por meio desse desenho. Lembrando aqui, na nossa aula passada, a receita de bolo ela vai ser essencial para que a gente compreenda direitinho o cálculo estequiométrico, tá? E para que você possa fazer um bolo, são necessários diversos ingredientes, né, como um produto químico que você deseja adquirir, e esses ingredientes serão como reagentes químicos, e esses reagentes têm suas quantidades, e os produtos que são formados também têm quantidades definidas, né, e podem ser sempre calculados. Então, a estequiometria, ela vem da palavra grega stoichon, que quer dizer elemento. Oi. Professor, você está apresentando? Desculpa, eu não estava apresentando, né? Valeu aí pela dica. Uma janela. Me perdoem, pessoal. Estão vendo agora? Agora sim. Sim. Então, retomando aqui, minha aula de estequiometria, desculpem por não ter reproduzido. Acima eu tenho a representação por desenho de átomo de carbono, reagindo com a molécula de O2, né, dois átomos de oxigênio ligados, formando molécula de CO2. Isso aqui é um desenho, um esquema. Só que esse esquema eles podem ser representados por meio de uma equação química, né, no qual são mostrados os símbolos dos elementos, os estados que esses elementos estão, que essas substâncias estão, e também as quantidades. É um carbono para um O2, formando um CO2. A gente vai ver a importância do balanceamento para falar sobre estequiometria. Quem está com o microfone ligado aí, eu peço que desligue. Valeu, Heitor. Tá? Então, nós temos aqui que recordar da receita de bolo para fazer uma analogia, né? Receita de bolo de fubá. Temos ingredientes necessários, né? E esses ingredientes, eles têm quantidades específicas. Você vê que é 240 gramas de fubá, 120 gramas de farinha de trigo, 4 ovos, 360 gramas de açúcar branco e por aí vai. Então, esses ingredientes, quando misturados e colocados na forma e depois cozidos, né, eles vão formar a única coisa que é o bolo. Então, fazendo analogia, os ingredientes seriam os reagentes, tá? E o bolo seria o meu produto. Então, a química, ela basicamente é a ciência que estuda a transformação da matéria e as energias envolvidas nessas transformações, né? E essas transformações são basicamente as reações químicas, tá? A palavra estequiometria, ela deriva do grego stoichon, que quer dizer elemento, e metron, que é medir. Então, definindo essa palavra, é a parte da química responsável pela análise quantitativa, observe, né, que vai trabalhar com quantidades da decomposição das substâncias consumidas, que são os reagentes, e formadas em uma reação química. Estas formadas são os nossos produtos. No geral, baseia-se nas equações químicas correspondentes. É importante para a indústria ou laboratórios. Aqui nós temos um simulador de balanceamento de equações químicas, no qual vocês já estudaram no ano passado com o professor Alberto, não é? Foi assim? Sim. E
nós vamos utilizar esse simulador, esse balanceamento como uma das ferramentas para compreender direitinho sobre o cálculo estequiométrico, a estequiometria. Então, inicialmente, nós sempre temos que fazer o balanceamento, né? E aí nós vamos utilizar com muita frequência a regra de 3, esta será a nossa segunda ferramenta, e operações fundamentais, né? As 4 operações, adição, subtração, multiplicação e divisão. Temos algumas leis ponderais, das quais a estequiometria se baseia, né? A primeira lei é a lei de Lavoisier, no qual basicamente diz que a massa dos reagentes, né, deve ser igual à massa dos produtos após a reação química, isto é, num sistema fechado. Olha só, vamos observar aqui a representação por meio de desenho do seguinte esquema. É um oxigênio para 2 hidrogênios. Se nós observarmos aqui a reação, a quantidade de reagentes, né? Um oxigênio nos reagentes, um oxigênio nos produtos. 2 hidrogênios nos reagentes e 2 hidrogênios nos produtos. Então, se nós observarmos massa, nós temos 16 gramas de oxigênio, mais cada hidrogênio tem massa de 1 grama, então serão 2 gramas. Não foi, meu filho? Só um instante. O pai, quem subiu a geladeira de cerveja, hein? Não dá pra mais caber aqui. Meu filho, bota em cima ali, ó. Bote bem ali, lá atrás. Bote aí, perto das mangas. Pronto. Vai, homem. Pronto, vai. Vai lá, assistir teu desenho. Então, a gente vai perceber aqui, o somatório, ó, 16 mais 2 dá 18. Se a gente for fazer o somatório aqui da massa da molécula de água, né, a massa molar de 1 mol, você tem 16 mais 1, dá justamente 18. Então, as massas aqui, elas devem ser iguais. Por isso que nós temos que fazer sempre o balanceamento, né? A massa antes deve ser igual à massa após a reação, teoricamente, né? E aqui a gente tem uma representação. 2 mols de H2, você vai perceber aqui, né, numa escala atômica, molecular, o desenho de 2 moléculas de hidrogênio, mais uma molécula de hidrogênio e a formação de 2 moléculas de água. Isso aqui foi feito no simulador, a representação, percebam, 4 átomos de hidrogênio nos reagentes, 1, 2, 3, 4 átomos de hidrogênio nos produtos, 2 átomos de oxigênio nos reagentes, 2 átomos de oxigênio nos produtos. E isso, de novo, né, é o nosso balanceamento de equações químicas. A outra lei ponderal é a lei de Proust, né? O que é que diz a lei de Proust? A proporção é constante entre as massas dos reagentes e produtos. Então, se você tem um reagente, uma quantidade de reagentes numa reação padrão, e você dobrar essa quantidade, o que vai acontecer? Todo mundo dobra. Então, observem que eu tenho um átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio. Se eu dobrar a quantidade de carbonos, o que vai acontecer com a quantidade de oxigênios? Também vai dobrar. Era 1, dobrei, ou seja, multipliquei por 2, vai dar 2. Aqui eram 2, agora ficou quanto? 4. E aqui a gente tinha 1 e ficou quanto? Ficou 2. Então, cada um desses eu tenho que multiplicar por 2, tá? Para chegar aqui. Então, esta é a lei de Proust, né? A lei das proporções constantes. Então, observe nesse exemplo. 2 mols de hidrogênio tem 4 gramas. E 1 mol de O2 tem 32 gramas. Essa questão aqui de quantidade de massa, né? Nós vimos na aula passada. Professor, de onde é que sai esse 4 aí? Das massas molares, ó. Você tem 2 vezes a massa do hidrogênio é 1, só que ele aparece 2 vezes. Então, você vai ter 1 vezes 2 dá 2, vezes 2 dá 4.
E do oxigênio aqui, nós tínhamos a massa de um oxigênio é 16, só que é O2. Então, fica 16 vezes 2 e dá 32. Então, observando aqui, 4 gramas para 32, formando 36 gramas. Percebam que nós somamos, quando nós somamos esses dois aqui, vai dar justamente 36. 4 mais 32, 36. O que acontece se eu dobro aqui a quantidade de hidrogênios? Qual será a massa de oxigênio necessária para reagir e qual será a massa de H2 que será formada? Percebam, de 4 para 8, eu estou multiplicando por 2. Então, 4 vezes 2, 8. O que eu faço com esse 32 aqui? Eu vou multiplicar por 2 também. Eu sou em 36, eu também vou multiplicar pelo mesmo fator. 32 vezes 2 vai dar 64, né, 64 gramas. E 36 vezes 2 vai dar 72 gramas, tá? Ó, multipliquei por 2 e eu terei 8, 64, 72. Ou você faz uma regra de 3 simples, né? A regra de 3 simples vai te ajudar muito nisso. Eu poderia fazer assim, ó, 4 gramas para 32 só para o oxigênio, tá? E relacionando com o hidrogênio. E 8 gramas para X, né? 4x vai ser igual a 32 vezes 8, dá 16, a 1, 24, 25, 256. Então, x vai ser 256 dividido por 4. E isso daqui vai dar... Calma. 64 gramas. Ok, galera? Vocês estão entendendo direitinho? Sim, professor. E aí eu posso fazer essa comparação aqui, pessoal, da lei de Proust com a receita do bolo, né? O bolo de fubá, receita deste bolo. Então, observe, né, que para a produção de um bolo, dentre outros ingredientes, são necessários 4 ovos, 15 gramas de fermento em pó e 1 grama de sal. Isso aqui é para um bolo. Então, no momento que eu necessito fazer 2, eu vou ter que ter o dobro dos ingredientes. Então, 4 vezes 2, eu vou obter 8. 15 vezes 2, eu obtenho 30. E 1 vezes 2, eu obtenho 2. Ah, não quero 2, eu quero 3. Então, multiplique tudo por 3. 4 vezes 2 é 3, desculpa, dá 12. 15 vezes 3, 45. E 1 vezes 3 dá 1, certo? Então, se você comparar aqui, vai com o mesmo raciocínio. Tranquilo, pessoal? Sim. Sim. E aí a gente tem a recordação aqui da constante de Avogadro, né, que diz que 1 mol de substância contém essa quantidade aqui de entidades. Então, 1 mol de átomos contém 6,02, a gente arredonda para 6, né? Vezes 10 elevado a 23 entidades. 1 mol de moléculas contém 6, blá, 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 moléculas. 1 mol de fórmulas contém quantidade de fórmula, 1 mol de íons, quantidade de íons, 1 mol de elétrons, 6 vezes 0, 2 vezes 10 a 23 elétrons. E a isso daí a gente chama de constante de Avogadro, sempre relacionando 1 mol com essa quantidade. Professor, e se eu tiver 4 mols? Então, 4 mols vai ser 4 vezes 6 vezes 0,2 vezes 10 elevado a 23. E por aí vai, tá? Tudo bem? Sim. Muito bem. Aqui nós temos constantes importantes, né? Os exemplos de mol, só que esses mols aqui estão sendo dados em massas, né? 1 mol de carbono vai conter aquela quantidade de átomos de carbono e essa massa.
Um mol de enxofre contém essa massa de enxofre, mas a quantidade de átomos de enxofre será a mesma, né? Serão sempre a mesma, que é 6 vezes 10 elevado a 23 entidades, tá? E a mesma coisa para essas outras substâncias. Por exemplo, o mol de água vai ter 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de água, né, de H2O. E por aí vai. Constante importante, desta vez, volume molar. Quando consideramos as condições normais de temperatura e pressão, aqui, ó, CNTP, em que a pressão é igual a 1 atm e a temperatura 273 Kelvin, que é 0 graus Celsius, teremos o volume ocupado por 1 mol. Qualquer gás sempre será de 22,4 litros. Então, aqui é 1 mol de H2, nas condições normais de temperatura e pressão, tem 22,4 litros de H2. Se eu dobrar, né, 1 mol, só que dessa vez o O2 vai ter 44,8. Se eu multiplicar por 5, tenho que multiplicar 5 vezes o volume de 1 mol, que dá 112 litros de NH3. Ok, galerinha? Ok. E aí a gente tem um exemplo, que esse exemplo aqui ele vai servir para nossas questões que a gente vai fazer daqui a pouco, né? O exemplo aqui é do NH3. O que diz o NH3? Nessa molécula nós temos um átomo de nitrogênio e 3 átomos de hidrogênio. Então, inicialmente, a gente determina a massa molar, né? 14 vezes 1, pois aparece apenas uma vez, mais 1 vezes 3 dá 3. 14 mais 3 dá 17. Então, uma molécula tem um peso molecular de 17 gramas. E 1 mol de NH3 tem 17 gramas, né? Isso aqui é a massa molar. E essas 17 gramas, que é correspondente a 1 mol dessa substância, o NH3, tem essa quantidade de moléculas. E também, nas condições normais de temperatura e pressão, essa massa, ou 1 mol de NH3, né, vai ocupar 22,4 litros nas condições normais de temperatura e pressão, tá? Regras fundamentais. Basicamente são 3, né? Primeiro, o que a gente faz? Escrever a equação química mencionada no problema. Então, isso que requer que vocês consigam interpretar e escrever qual é a fórmula das substâncias envolvidas. Né? Segundo passo, balancear ou acertar os coeficientes estequiométricos. Aqui a gente tem que recordar de novo da lei de Lavoisier. A massa antes deve ser igual à massa depois. Então, as quantidades de substâncias nos reagentes devem ser igual às quantidades de substâncias do lado dos produtos. Por isso que a gente tem que fazer o balanceamento. E, por fim, estabelecer uma regra de 3 ou uma proporção, né, entre o dado e a pergunta do problema, obedecendo aos coeficientes, muita atenção, da equação, que poderá ser escrita em massa, volume, ou em mols, ou ainda em número de partículas, né, número de entidades, conforme as conveniências do problema. E agora, eu vou colocar aqui para vocês alguns exemplos de exercícios, né? Primeiro, calcular a massa de óxido cúprico. O que é o óxido cúprico? Tem fórmula de CuO, obtida a partir do cobre metálico. Cobre metálico tem símbolo Cu. Massas atômicas, 16 para o oxigênio, 63,5 para o cobre. Então, inicialmente, a gente tem que montar o balanceamento, né? Como é que eu vou fazer o balanceamento? Basicamente, ó, o cobre metálico reage com o oxigênio da atmosfera e forma o óxido de cobre. Em que quantidade? Percebam que aqui nós temos O2, 2 oxigênios. Então, se eu tenho apenas CuO, eu tenho que colocar um 2 aqui para balancear.
2 oxigênios. Perceba que o cobre aqui vai ficar com 1 apenas. Então, tem que colocar 2 no coeficiente do cobre. Observe, né, que pela informação da equação, esse 2 aqui quer dizer 2 mols. 2 mols de cobre, do Cu, produzem, né, eu tenho que ler assim, 2 mols de óxido de cobre. E aí eu vou partir, ó, cálculo de massa. A massa de 2,54 gramas de cobre vai formar quanto do óxido cúprico, né? Aí eu vou fazer o cálculo. Ó. 2 mols de cobre vão ter que massa? Aí eu vou pegar 2 vezes a massa atômica aqui, massa molar do cobre, né, que é 63,5, está sendo dado na questão, para produzir 2 mols de óxido de cobre, né, o óxido cúprico. Só de onde é que saiu isso aí, homem? Daqui, gente, ó. CO, a massa do cobre é 63,5, mais a massa do oxigênio, que é 16. E isso dá exatamente 79,5 gramas. Aí ele está colocando aqui direto. Eu só vou ter que saber isso aí? Não, a gente vai no passo a passo. Como eu ensinei a vocês nas últimas aulas, né? Vocês calcularem aí as massas, né, das moléculas. 2 vezes 79,5, portanto, né? E aí, nós vamos ter a relação da massa que a questão nos dá para produzir uma massa X, que é o óxido de cobre. Resolvendo por regra de 3, nós vamos ter esse produto aqui, ó, X vezes esse valor, né? E aí depois você isola o X e coloca isso daqui embaixo, ó, vai dividindo, né? 2 vezes 63,5. E aí quando a gente faz as operações de multiplicação e divisão, você vai obter esse valor aqui da massa de cobre sendo formado, né? O do óxido de cobre sendo formado. Tá bom? Deu para entender a jogada aí, gente? Deu. Deu sim, professor. Isso aqui não é tão simples, mas também não é um bicho de 7 cabeças, não, tá? Isso aqui é tranquilo. Só a gente ter muita atenção e sempre estar relacionando, balanceando e fazendo regra de 3. É basicamente isso. Aqui eu deixei outro exemplo para que a gente pudesse praticar, né? Supondo aqui que eu tenha o hidrogênio, né, gasoso, mais o oxigênio, O2, gasoso. E essas duas substâncias, elas produzem a água, H2O. H2O aqui eu vou colocar como gasoso também, tá? Aí, uma pergunta, né? Sabendo das massas molares do hidrogênio igual a 1, as massas molares são dadas em gramas por mol. E o oxigênio igual a 16 gramas por mol, né? Sabendo que existem quantidades suficientes, qual a massa de H2O formada a partir de, sei lá, tá 10, né? 10 gramas de hidrogênio, H2. Só como é que eu vou saber isso aí, homem? É simples, galera. Hoje a gente vai ter aqui, ó. Inicialmente, o que a gente vai fazer? Aí eu volto a alguns passos, né? O primeiro passo é escrever a equação química do problema. Segundo passo é fazer o balanceamento. Então, vou lá de novo, H2 mais O2, estou ignorando os estados físicos, né? Não importa isso agora. E eu vou ter que balancear. Hidrogênio, 2. Aqui eu tenho 2. Beleza. Oxigênio, eu tenho 2 aqui e 1 aqui. Para balancear isso, eu vou mudar a cor, eu vou colocar aqui de azul. Azulzinho aqui. Eu vou ter que colocar um 2 aqui. 2 oxigênios, mais
O hidrogênio aqui vai ficar desbalanceado. Aqui eu tenho 4 e aqui eu tenho 2. Então, para balancear, eu coloco 2 do coeficiente do H2. Qual é o passo agora? Beleza. O passo agora é calcular a massa disso. Ó. Quanto que vai ser? 2 vezes a massa molar do hidrogênio é 1 vezes 2. Para produzir a água. Então, eu tenho que multiplicar 2 vezes a massa do hidrogênio é 1 vezes 2, mais a massa do oxigênio, que é 16. Então, aqui eu vou obter 4. Então, serão 4 gramas de hidrogênio. Para produzir, aqui eu vou obter... Oi? E do oxigênio que o professor não fez? Não, cara, porque assim, nem toda vida tu vai precisar fazer a massa de cada um dos elementos, porque a questão aqui, ó, qual é a massa de H2O, né, formada a partir de 10 gramas do hidrogênio. Eu estou considerando aqui que existe a quantidade suficiente de oxigênio. Então, não estou perguntando nada sobre o oxigênio, só tenho que relacionar o que eu preciso, tá? Entendeu? Pronto. Isso aqui, gente, vocês vão ter assim, ó, 1 vezes 2 dá 2, mais 16 dá 18. E 18 vezes 2 dá 36. 36 gramas. Até mais, Toinha. Então, nós vamos ter aqui o seguinte, ó. É 4 gramas de H2 para formar 36 gramas de H2O. E qual é a massa que eu tenho? 10 gramas de H2. Então, eu relaciono 10 gramas de H2 para formar um valor Y de H2O. Aí eu faço regra de 3. 4 vezes Y dá 4Y. É igual 10 vezes 36 dá 360. Isolando o Y, teremos 360 dividido por 4. 36 por 4 dá 9. E eu repito o zero aqui. Então, aqui eu vou ter 90 gramas. Ou você pode fazer também de uma maneira diferente, né? Como é que é essa maneira diferente? Pensar em proporção, gente, ó. Vou colocar outra cor. Vários. Vou colocar esse azulzinho aqui, bebê. De 4 para 10, eu estou multiplicando, né? Estou aumentando, então eu estou multiplicando por quanto? Divida o maior pelo menor. 10 dividido por 4 dá 2,5. Então, 4 vezes 2,5 dá 10. Então, o que eu faço com 36? 36, meus amores, eu tenho que multiplicar pelo mesmo valor aqui que eu multipliquei do outro lado, que é 2,5. Então, 36 vezes 2,5 dá 90. Então, esse Y aqui, ele é 90. Então, massa demais, né? Então, eu posso pensar por regra de 3 ou posso pensar em proporção. Se eu multiplico de um lado por um fator, do outro eu multiplico também pelo mesmo fator. Ok? Tranquilo? Tranquilo. Muito bem. Chegamos a outro tipo de questão, que é a questão sobre cálculo de volumes. Então, o que diz aqui nessa parte? Outro exemplo de questão, né? Calcular o volume de gás carbônico, né? O gás carbônico tem fórmula molecular CO2, nas condições normais de pressão e temperatura, por calcinação de 200 gramas de carbonato de cálcio. Esse carbonato de cálcio tem fórmula CaCO3. E aqui a gente tem as massas atômicas: carbono 12, oxigênio 16, cálcio 40. Como é que eu vou resolver? Inicialmente, pense na equação química. O que é o processo de calcinação, galera? Basicamente, é aquecer a substância, né? Esse símbolo aqui é o símbolo de aquecimento. Então, esse aquecimento vai formar o carbonato de cálcio, vai ser aquecido, ele vai formar o óxido de cálcio, mais a liberação do dióxido de carbono. Primeira etapa é balancear. Um cálcio, um cálcio. Um carbono, um carbono. 3 oxigênios, você vê que tem um aqui,
e mais 2 dá 3. Então, sua equação está balanceada. Então, o que que nós queremos? Saber qual é a massa não, saber qual é o volume formado de CO2 a partir de 200 gramas de carbonato de cálcio, que é essa substância. Então, pela estequiometria, né, pela equação, nós temos 1 mol de carbonato de cálcio, CaCO3, produzindo 1 mol de CO2. Ora, a massa do carbonato de cálcio, eu teria que calcular aqui, mas já está sendo dado. CaCO3 é igual a quanto? Carbono 4, cálcio 4, desculpa, mais carbono 12, mais oxigênio 16 vezes 3. Isso daqui dá 100. Então, é 100 gramas. É colocado bem aqui, ó. 100 gramas de carbonato de cálcio forma 1 mol de CO2. E esse 1 mol de CO2, ele ocupa esse volume que a gente viu anteriormente, né? É o volume molar, 22,4 litros. Logo, a massa de 200 gramas de carbonato de cálcio vai formar um volume V, né, de CO2. Então, eu posso pensar em proporção. Daqui para cá eu estou multiplicando por 2. Então, daqui para cá eu vou também multiplicar por 2. E aí você vai perceber que dá esse valor aqui, ó. 44,8 litros de CO2 nas condições normais de temperatura, pressão e temperatura. Tá? Ou você vai fazer regra de 3, multiplica esse por esse, depois esse por esse, depois inverte, toda aquela lenga-lenga que é a regra de 3 e chegar no valor final. Né? Os caminhos são diferentes, meus amores. Porém, o resultado vai ser sempre o mesmo. Tudo bem? Sim. Beleza. Então, a gente está vendo aqui a relação de massa com massa, relação de massa com volume. Né? Outra questão, aqui de exemplo, passando aqui, é cálculo de mols. Vamos para a questão. Quantos mols de ácido clorídrico, vou colocar a fórmula do ácido clorídrico, é HCl, são necessários para produzir 23,4 gramas de cloreto de sódio? Cloreto de sódio tem fórmula NaCl, tá? Então, observe o que nós estamos relacionando. Destacando aqui em quadrados, mols, e destacando em quadrado também, gramas. Né? Então, temos que achar o número de mols de HCl e aqui as massas, né? Relacionando com as massas. Então, como é que a gente faz? Primeiro, escreve a equação. HCl reage com o hidróxido de sódio, que é o NaOH, e produz o NaCl mais H2O, certo? Então, nós vamos ter, balanceando, né? Dois hidrogênios para 2 hidrogênios aqui nos produtos, um cloro para um cloro, um oxigênio nos reagentes, um oxigênio nos produtos, e um sódio nos reagentes, um sódio nos produtos. Não necessariamente nesta ordem, né? Eu só estou verificando aqui as quantidades. Então, pela equação, nós temos o seguinte, é 1 mol de HCl para 1 mol de NaCl. Então, perceba que a questão pede a relação de mols, né, com massa. Essa massa normalmente é dada em gramas. Então, a pergunta em mols e o dado em massa. De onde é que saiu esse 58,5? Daqui, da massa molar do NaCl. É 23 mais 35,5. Pode somar aí que vai dar justamente 58,5 gramas. Está aqui, ó. Então, é 1 mol de HCl para produzir 58,5 gramas. Então, nós vamos ter um número N qualquer para produzir 23,4 gramas. Aí você faz regra de 3, né? Produto dos meios igual a produto dos extremos. Aqui, produto dos meios igual a produto dos extremos. Então, isolando o N, você vai ter 23,4 dividido por 58,5. E, por fim, encontra-se o N, que dá
0,4 mols de HCl. Eu poderia pensar também assim, ó, proporção de novo, né? 1 mol de HCl para produzir 58,5 gramas de NaCl. E o número N de HCl para produzir 23, quanto? 0,4 gramas de NaCl. A gente tem que pensar, né? Daqui para cá eu estou reduzindo, logo eu estou dividindo. Dividindo por quanto, professor? Aí você pode pegar o menor, o maior e dividir pelo menor. 58,5 dividido por 23,4, nós obtemos justamente o valor de 2,5. Então, do outro lado, você também vai dividir por 2,5. E aí eu vou dividir aqui, ó. N é igual a 1 dividido por 2,5. Logo, esse N vai ser igual a 0,4. Pode fazer a divisão. 0,4. Como é mol, eu coloco aqui embaixo. Mol. 1 dividido por 2,5, 0,4. Você pode ver que dá a mesma coisa. De novo, né? Caminhos diferentes, mas resultados finais iguais. Tudo na paz? Ok. Muito bem. Sim. Cálculo de número de partículas, né? Quantas moléculas de gás carbônico, aqui é o CO2, tá? Gás carbônico, podem ser obtidas pela queima completa de 4,8 gramas de carbono. Aqui é só o símbolo do elemento, né? Que é o próprio C. E aí tem os dados aqui. A massa atômica do carbono é 12. A pessoa não precisa da massa do oxigênio, não? Não, porque a gente está relacionando só moléculas de gás carbônico com a massa do carbono. Então, pela equação balanceada, você tem um carbono para O2 formando CO2. É um carbono aqui nos reagentes e um carbono nos produtos. 2 oxigênios nos reagentes e 2 oxigênios nos produtos. Então, a equação está balanceada. A informação da equação, nós temos 1 mol de carbono para 1 mol de CO2. Perceba que nós estamos relacionando em quadrado moléculas e circulado aqui como, destacado aqui como uma nuvem, né? Nós estamos relacionando massa com massa, né? Qual é a massa de carbono? Quem está querendo entrar numa hora dessa? Rian, boa noite, né? Já passou o dia, né? Boa noite. Boa noite, Rian. E aí você tem o seguinte, 1 mol de carbono tem que massa? Aí você vê, ó, 12 gramas, produz 1 mol de CO2. E 1 mol de CO2 tem quantas moléculas? 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas, né? E aí, qual é a massa do carbono? 4,8. Vai produzir um valor X de moléculas, né? E aí você faz regra de 3, né? Ou você pode pensar de novo em proporção. De 12 para 4,8, você está fazendo uma divisão. Uma divisão por quanto, professor? Aí você faz aí o maior pelo menor, né? E obtém justamente 2,5. Ah, eu vou fazer o quê? Também dividir o valor aqui por 2,5, né? E você dividindo 6,02 por 2,5, você obtém 6,02 dividido por 2,5, você obtém 2,408, que é isso aqui que ele está mostrando, ó, 2,4, né? Está arredondando, e no final você repete a potência de 10. Tranquilo, gente? Tranquilo. Muito bem. Aqui a gente tem questões com 2 perguntas, né? Nesse caso aqui, ó, quais são as massas de ácido sulfúrico, H2SO4, e hidróxido de sódio, é o NaOH, necessários para preparar 28,4 gramas de sulfato de sódio. Aí tem as massas tudinho, hidrogênio, oxigênio, sódio, enxofre, né?
temos dois cálculos separados. Então, primeiro, faz a montagem da equação, né? Ácido sulfúrico, H2SO4, mais hidróxido, formando sulfato de sódio e H2O. Aí faz o balanceamento, né? E aí, calculando as massas molares, nós temos o seguinte: a massa de 1 mol de H2SO4 é 98 gramas. E a massa de 1 mol de NaSO4 é 142 gramas, a massa molar. Então, eu vou ter uma massa X para produzir 28,4 de sulfato de sódio, que é o que a questão pede, né? E aí, fazendo regra de 3, nós vamos observar que a massa produzida, a massa necessária para produzir o sulfato, né, a massa do ácido sulfúrico, é 19,6 gramas. Professor, eu não quero fazer regra de 3, né? Eu posso fazer o seguinte, ó, de 142 dividido por 28,4, eu vou obter aqui, se não me engano, um valor de 5. Deixa eu fazer bem rapidinho aqui. 142 dividido por 28,4, 28,4 dá 5, né? Então, daqui para cá, eu estou dividindo por 5. E o que que eu faço? Meu Deus, ficou horrível. Eu estou dividindo por 5. Então, eu vou pegar esse 98 e dividir por 5 também. Fazendo aí 98 por 5, eu vou obter justamente esse valor. 19,6 gramas de H2SO4. No próximo cálculo aqui, nós vamos calcular a massa do hidróxido de sódio que é necessário. Eu não vou utilizar a massa do H2SO4. Eu vou pegar aqui, ó, o hidróxido, né? Perceba que são 2. Então, só 1 mol de hidróxido é 40 gramas. Mas observem que nós estamos utilizando aqui, para essa questão, 2 mols de hidróxido. Logo, eu tenho que multiplicar 2 vezes 40 para produzir 142. Ó. Percebo que a massa aqui está sendo repetida. Então, essa massa vai dar 80, né? Logo, 80 gramas para produzir 142 e uma massa Y para produzir 28. Eu já sei que daqui para cá eu dividi por 5. Divido por 5. Então, esse 80 aqui, mamão com açúcar, eu também vou dividir por 5. 80 dividido por 5, meus amores, dá o número 16, tá certo? Então, serão necessários para a reação química, né, produção de 28,4 gramas de sulfato de sódio, 19,6 gramas de ácido sulfúrico e 16 gramas de hidróxido de sódio. Tranquilo? Tranquilo. Eu vou parar por aqui, né? Eu vou falar disso aqui depois, né, de pureza, de rendimento depois, porque a gente já está com a cabecinha cheia, né? Já coloquei um rumo de coisa para vocês e eu entendo a situação. A gente não pode estar extrapolando aqui de conteúdos para não prejudicar a cabecinha de vocês. Tudo bem? Ok, galerinha? Tá bom. Ok. Rapaz, então eu vou fazer assim. Eu vou mandar aqui o slide para vocês, né? O slide completo. Na próxima aula a gente vê o restante. Vou deixar exercícios para que vocês pratiquem, né? Eu vou salvar aqui esse vídeo, colocar no YouTube para que vocês assistam. E qualquer dúvida vocês vão me perguntar. Eu vou encerrar a gravação. Não saiam, né? Que eu vou fazer a frequência após encerrar aqui a gravação.